Boa noite, irmãos. Queremos convidar a todos a que participem conosco da adoração, louvor ao nosso Deus. Queremos agradecer a presença também dos visitantes que estão conosco e também queremos convidar aos nossos ouvintes online que estão assistindo ao culto, que também participem conosco da adoração, do louvor deste culto. Vamos convidar a Laura para dirigir o cântico congregacional dos Salmos e Hinos, número 79. Os que puderem se colocar de pé e cantar conosco, glória. Surgem anjos proclamando paz à terra, Deus louvor, vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória a Deus nas alturas. Ainda em pé, gostaria de fazermos a leitura da Bíblia, que se encontra no capítulo 2 de Mateus. Capítulo 2 de Mateus.
Faremos a leitura dos versículos 13 até o 15. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quero convidar também o presbítero Arnaldo para nos dirigir na oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua casa, para louvar e bendizer o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Nós te oferecemos, Senhor, esse culto. Nós sabemos, Senhor, das dificuldades que nós temos hoje aqui para chegar até a sua casa, mas o Senhor nos abençoou e nos trouxe até aqui. Recebe, Senhor, o nosso culto, humilde, Senhor, mas sempre de coração. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter mandado o Teu Filho unigênito nesse mundo, Senhor, para que nós pudéssemos ter a salvação eterna em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Agradecemos e pedimos as Suas bênçãos a cada um presente nesta casa, Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pode assentar. O coral Glad vai nos conduzir em louvor ao nosso Deus. Jesus, Cordeiro
o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Continuando ainda sobre o comando da Laurinha, vamos chamar os pequeninos, né? Momento infantil da igreja. Podem chegar à frente. Alô? A gente convida as crianças, então, que estão aqui no culto conosco, a virem para frente. Nós vamos cantar Perto Quero Estar. De Deus eu quero andar, perto, perto de Deus eu quero andar, perto, perto de Deus eu quero andar, quero ser parecido com Jesus. Amém. Então agora a gente vai convidar a igreja a se colocar de pé e cantar conosco. Quem souber fazer o gesto também para ajudar as crianças. Eu quero andar, perto, perto de Deus eu quero andar, perto, perto de Deus eu quero andar, quero ser parecido com Jesus. Amém. Quero convidar o pastor Zé Carlos para que venha à frente, estar orando pelas crianças e pelo seu culto, e aproveitando em seguida ele vai ter uma palavra do Ministério de Missionário. Oremos. Pai, nós louvamos ao Senhor pelas vidas, pela vida das nossas crianças que estão aqui na frente, podendo louvar e agradecer o nome do Senhor. Agora, ó Pai, que elas estarão indo para prestar culto ao Senhor, que o Espírito do Senhor possa conduzi-las, ó Pai, nesse culto. Fale aos seus corações, que elas ouçam e entendam a Tua palavra, que será ministrada numa linguagem própria para elas. Abençoa, Senhor, essas vidas e conduza-as pelo caminho do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Amém. Todo domingo nós temos falado de alguns missionários, de alguns campos que nós temos trabalhados aqui em São José dos Campos, e hoje não será diferente. Antes, quero falar com os irmãos que eu acertei essa semana com o pastor Josué, que foi o preletor da nossa conferência missionária, o nosso curso de evangelismo. Então ele vai trabalhar com a gente a teologia bíblica de missões baseado nos textos dos textos que nós usamos para apresentar a mensagem de salvação, e vai apresentar também uma forma que nós podemos usar para evangelizar de modo criativo. Então isso será no dia 16 de janeiro, domingo que vem,
a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então reserve essa data, você que tem interesse em aprender um pouco mais sobre como comunicar a mensagem de salvação. 16 de janeiro vai ser um sábado e vai ser praticamente o dia inteiro, ok? Hoje nós vamos ouvir a nossa irmã Ana Elisa, que vai falar do trabalho em Guararema e vai mostrar algumas fotos de como está aquele trabalho lá em Guararema. Vamos ouvi-la. Boa noite. Trouxe uma apresentação bem rapidinha sobre Guararema, pode passar. A gente está lá com mais ou menos 9 famílias, são de 20 a 25 crianças, e a idade varia de 3 a 14 anos. Em sua maioria é de 7 a 11 anos que são as famílias. A gente faz essas aulinhas geralmente na sala da frente da casa da Dona Belisária. Ela é uma irmã que congregava em outra igreja, e aí passou para a nossa igreja há 2, 3 anos atrás, e aí continua conosco nos trabalhos, às vezes vai em algumas outras igrejas depois que fechou a congregação de lá, a congregação física, né? E ela sempre abre a casa, sempre nos dá um lanche também, ajuda como pode, né? Ela é bem simples e sempre com o coração muito aberto. A frequência das atividades geralmente é de 3 vezes por semana, algumas vezes 2. Varia ou durante a semana e de final de semana, sábados e domingo. Aí tem algumas fotos, as aulinhas e as atividades lá em cima. A gente foi convidado para a EBF de julho da Igreja do Jardim da Granja, pastor Jonathan. É o 2º ano que a gente participa. O material que eu uso é sempre da Cristã Evangélica, para fazer a sequência, né, da Escola Bíblica Dominical, e algumas vezes alguma coisa da APEC, quando é uma atividade extra. Esse foi o nosso Dia das Crianças, que também a gente foi convidado para vir no PNL. A igreja ajudou sempre. Esse é um chá das bonecas e tarde de futebol, que às vezes eu faço alguma coisa diferente, um piquenique ou uma coisa diferente para eles saírem de lá do bairro. Aí a gente pega e leva para algum dos bairros do lado que tem morro, tem um campo. E esse é o Natal que teve anteontem, sexta-feira, isso. A gente também agradece muito a ajuda da igreja, a compra dos presentes que eu consegui fazer. E a gente entregou nominalmente um presente para cada um, uma lembrancinha para as mães também. E agradecemos bastante. Alguns motivos de oração são pelas famílias. Das 9 famílias, só uma que tem pai presente. Todos os outros, algumas não têm porque já faleceu, foi morto, alguma coisa assim. E outras tá longe. E agora no Natal, as famílias elas sentem muito, as crianças, né? Porque o pai promete que vai vir, aí começa a chegar na semana do Natal, o pai liga e diz que não vai vir. Muitos estão muito longe de Alagoas, Pernambuco, e as crianças ficam muito bravas, nervosas, elas começam a chorar, a xingar o pai, porque não vai vir de novo. E a gente sabe que ele não vai vir. Então, é um período assim difícil, porque elas ficam muito chateadas com isso. Então, orar para que Deus se faça presente como pai é uma coisa que eu martelo muito para eles, que Deus é o nosso primeiro pai, por causa da situação. E orar também para as mães, né, para elas quererem seguir o caminho de Deus, né? O trabalho é só com crianças, por enquanto. No Natal, a gente consegue reunir as mães. No Natal do ano passado, elas foram, e esse, novamente, inclusive foi o pai, o único pai que é a família mais estruturada. Eles são casados e são presentes. Mas elas não vão, não têm muito interesse e tudo mais. Mas a gente sabe que a sementinha está sendo lançada através das crianças, né? Então, pode ser que gere fruto. Tem que orar por isso, orar por salvação, por transformação. Não só a transformação social, né, que eles necessitam de tantas coisas, mas a transformação de dentro para fora, que é o que mais precisa. Porque, graças a Deus, ali ninguém tem uma situação de extrema pobreza, mas eles têm muita assim, violência dentro de casa, muita briga e tudo mais. Está orando por isso e a gente agradece, eu agradeço e as crianças também agradecem ao apoio e tudo mais. Nossa, muito obrigada. Vou chamar o presbítero Carlos Guedes, ouvir ele ali no fundo. Cadê ele? Saiu? Carlos? Chama ele para orar para nós. Orando para que Deus continue a abençoar esse trabalho em Guararema, para que haja transformação naquelas vidas ali e que aquelas famílias possam realmente sentir a presença do Senhor. Amém?
querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de levar o Evangelho de Jesus Cristo àquelas crianças, Senhor, de Guaranema. Ó Deus de amor, queremos lhe pedir, Senhor, a tua bênção sobre toda a equipe, aquela casa que recebe essas crianças. E, ó Deus, para que o teu Santo Espírito também faça a sua parte, a sua obra no coração daquelas crianças, Senhor. E que, ó Deus, através delas, suas famílias sejam impactadas também. E que, então, Senhor, com tudo isso, o teu nome seja honrado e glorificado, Senhor. Ó Senhor amado, abre, Senhor, a visão da igreja para continuar fazendo esse trabalho, não só em Guararema, mas aqui em São José dos Campos e aonde o Senhor quer que possamos ir, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia daquelas crianças e nos abençoa, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bom esse trabalho da família Vecchiati ali em Guararema. Vamos explorar mais um pouco a Laurinha e na direção dos nossos cânticos. Convido novamente quem puder, desejar, para se colocar de pé. Nós vamos cantar 3 cânticos nesse momento de adoração através da música, das letras. E o primeiro cântico é um momento de preparação para que eu possa colocar o meu coração no sentido da adoração. Esse cântico fala sobre como que o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, trouxe essa luz que deve ser o guia da humanidade e como que eu devo abrir e preparar o meu coração para engrandecer o nome dele. Vim para adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua
adoração, esse cântico fala sobre a fé. E a fé que nos leva a ter a certeza de que, independentemente das circunstâncias, esse Jesus que se fez homem, se humilhou por nós, ele nos ajuda, ele nos sustenta, ele nos torna vencedores. E não vencedores aos olhos do mundo, mas vencedores como filhos de Deus. Nós temos a certeza de que a vitória está garantida, porque o nosso Pai, né, como a Annelisa falou aqui, ele tem preparado um lugar para nós, pela fé. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor pela fé no Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber. Digno é de receber todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Amém. O último cântico, ele fala sobre como Jesus é o início e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega, aquele que começou a boa obra em nós e há de terminar. E esse cântico engrandece, então, essa característica de Deus, Deus Pai, do Deus Filho, de acompanhar-nos, de estar no nosso início e de estar também no nosso final. E nós sabemos que a vida eterna, né, não é um final propriamente dito, vai ser maravilhosa ao lado dele. Alfa e ômega. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa, ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espera a sua volta. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos.
Antes da mensagem, o pastor Waldenberg tem alguns avisos e nós passamos a palavra a ele agora. Renove sobre vocês o seu cuidado. Muito obrigado que você veio cultuar o Senhor Jesus hoje aqui. Nós temos hoje muitos irmãos trabalhando fora. O coral da igreja está louvando o Senhor na Igreja Batista no Satélite. Alguns outros estão prestigiando o culto ao Senhor Jesus no Bosque. Temos o presbítero Roberto Vieira pregando na igreja Jardim Aeroporto. Marcos Deman está na responsabilidade do culto em Guaratinguetá hoje. O Castelo está na responsabilidade do culto e ceia em Pindamonhangaba. E o Samuel está no Goiás, de férias. Samuel de férias no Goiás, presbítero Samuel. E nós queremos agradecer os que vieram hoje e orar por esses irmãos que estão trabalhando aí, ó. Igreja Batista, cristã do Bosque, cristã em Guará, cristã em Pinda e no Goiás. Presbíteros nossos que estão trabalhando. Vamos orar? Senhor, eu me junto a esses irmãos agora e peço pelo teu povo que está trabalhando fora dessas paredes aqui. Alguns na responsabilidade de te cultuar com um louvor. Outros na responsabilidade de te cultuar com a pregação. Eu quero pedir as tuas bênçãos sobre eles, ó Pai. Que o Senhor os use e que a obra continue. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã, às 19 horas, a orquestra e o coral da igreja vai adorar o Senhor Jesus pelo seu nascimento em alguns pontos da cidade. Isso já vem de algum tempo. Eu queria convidar a igreja para orar ao Senhor para que esse trabalho seja uma semente que é lançada. Nós temos visto a experiência do retorno deste trabalho. Isso nos alegra o coração. Então orem por isso. Amanhã às 19 horas vão se reunir na casa do Antonieto e dali vão fazer um trabalho. Hoje foi feito na Santa Casa de Misericórdia. Não é isso? Graças a Deus foi semeado ali. Essa época é uma época de viagem, de aeroportos cheios, de estradas lotadas, rodoviárias também cheias. Muita gente viaja. Nós recebemos alguns e outros saem para estar com a família. Eu queria que a igreja não esquecesse de orar por isso, para que o Senhor guarde esses irmãos queridos nossos, que tantos que estão chegando como os que estão saindo para prestigiar a família longe daqui. Conto com as orações dos irmãos. Nosso filho está chegando, saiu do Rio de Janeiro, Brasília ontem para o Rio de Janeiro. Chegou bem, deve ficar no Rio, em Búzios, até terça-feira. Terça-feira sobe para cá com o nosso neto, que já estava no Rio, que havia ido antes. A filha chega quarta-feira. Quinta-feira. E deve ficar conosco até domingo, porque segunda-feira já começa a trabalhar. E assim, essa é a realidade de alguns irmãos, que recebem parentes ou que saem para visitar parentes. Tá bom? E dentre aqueles que saem para visitar parentes, tem aqueles que saem para trabalhar. E o Senhor nos deu a honra, a alegria e o privilégio de ter uma família de carioca. E eles foram designados por Deus para trabalhar entre os nordestinos. Queria chamar o Marcones e a sua esposa. Eles estarão indo, foram transferidos pela Petrobras para trabalhar em Recife. Isso quer dizer que nós temos uma casa em Recife para visitá-los
para conhecer as águas quentes do Nordeste. Deus abençoe. Foi um tempo de grande alegria. E o Senhor os trazendo de volta, a casa está aberta. Queremos orar para que Deus os acompanhe, os abençoe, e que seja uma experiência, antes de tudo, com Jesus, esta mudança. Tá bom? Eu quero convidar o Álvaro Artem, que vem orar por eles. E Deus abençoe. Estão quase que de viagem. Deus Pai Todo-Poderoso, eu solicito ao Senhor que abençoe essa família tão querida por nós, que eles sejam bem recebidos onde eles estarão indo, e que o Senhor possa realizar todos os sonhos de suas vidas, e que o Senhor dê graça, sabedoria para que o Marcondes edifique cada vez mais a sua família, em nome de Deus, e que a nossa querida menina deles, que esteja também crescendo nos braços do Senhor, e que o Senhor dê continuidade à vida desse casal tão abençoado e tão querido por nós. É que te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os acompanhe, Deus os abençoe. Portas ficam abertas para, direcionando o Senhor, recebê-los. Obrigado. A obra de Deus é assim: uns vão, outros vêm. Nós havíamos marcado para hoje fazer a recepção de alguns irmãos que o Senhor bondosamente nos trouxe este ano para a comunhão. E são muitos, mas a maioria deles hoje está no coral ou acompanhando trabalhos fora. E eu queria apenas agradecer, porque o conselho os recebeu, os abençoou. Eu queria pedir para deixar para janeiro, que chamar o Wagner aqui, é um dos que foi recebido, ele vai orar por isso. Aí inclusive a noiva dele está no coral lá na Batista, no Satélite. Eu acho que seria roubar a alegria desse pessoal apresentá-los hoje sem que a noiva tivesse e a família tivesse aqui o outro. Isso. Ele vai representar isso, vai orar ao Senhor que abençoe a caminhada nova desse pessoal. Obrigado, Wagner. Pai querido, eu quero te agradecer porque grandes coisas tem o Senhor feito por nós, entre nós. Te agradeço por estar aqui nessa casa de oração que o Senhor me trouxe neste ano, Pai. Te agradeço pelo carinho e pelo amor que fomos recebidos pelos irmãos, Pai. Te agradeço pelas instruções, por tudo que temos aprendido aqui na escola dominical, pela comunhão com os irmãos, pelos cultos, ó Pai. O Senhor tenha nos abençoado de sobremaneira e isso é motivo de grande alegria para o nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, Wagner. Deus abençoe. Agora, vamos ter um interlúdio. E em seguida abram os irmãos as suas Bíblias, por gentileza, em Lucas. Capítulo 23, enquanto eles se preparam. Obrigado.
Lucas 23. Divida a sua Bíblia, por gentileza, com quem está ao seu lado. Nós vamos começar no versículo 1, tá? Não, para pegar uma ideia completa do texto. Mesmo assentados como nós estamos. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo. Por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Texto estranho para se ler em Natal, né? Mas o Senhor assim o quis. Eu queria orar e manter a nossa mente atentos ao Senhor. Vamos orar. Eu queria agradecer a Deus pela vida dos irmãos que prestam culto pela internet. Que coisa boa, Deus os abençoe. Alguns deles se encontram enfermos, outros impossibilitados pela a distância, pela idade, outros fora do país que também cultuam. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que sobre vocês venham a direção do Senhor. Vamos orar aqui agora? Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá pelo Teu Espírito de Te cultuar. Obrigado pelos que vieram e estão aqui. Obrigado por aqueles que prestam cultos ao Senhor pela internet. Alguns se encontram enfermos, outros em recuperação. Alguns estão impossibilitados pela idade, outros estão impossibilitados pela distância. Alguns em viagens. Eu quero que o Senhor os visite com a Tua graça e o Senhor os abençoe. E que a Tua palavra chegue a eles e que a obra seja feita em seus corações e a partir deles a obra possa continuar. E a nós outros que aqui estamos, pedimos que o Senhor fale bem claro ao nosso coração. Tua palavra foi lida e ela precisa ser entendida e é o Teu Espírito que faz essa obra. Que o Senhor assim faça por obra do Teu Espírito para o nosso coração. Obrigado pelo povo que veio. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Natal mexe com o coração de todos nós. Não tem como não mexer-se com o Natal. Ele mexe desde o rei que vive em um palácio até pastores que não são tão bem afamados na cidade, que trabalham no turno da noite e que não têm acesso à cidade.
O Natal mexe com quem espera pelo Natal e mexe com quem não espera pelo Natal. O Natal mexe com quem crê em Jesus e mexe também com quem não crê em Jesus. Mexe com quem ama Jesus e mexe com quem não ama Jesus. Dentre esses que amam e que esperam, está um homem chamado Herodes. Eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre o que o Natal fez na cabeça de Herodes, as reações deles, como é que ele via o Natal, o que era o Natal, porque eu acredito que alguns desta geração, semelhante a Herodes, reagem também assim ao Natal. E esse texto, e o que foi lido no começo, em Mateus capítulo 2, do 13 em diante, nos fala da contemplação de Herodes ao Natal. Quando Herodes fica sabendo do Natal, já tinha passado. Para ele o Natal era algo que não merecia atenção. É interessante que Jesus nasceu pertinho de onde ele morava, foi apresentado aonde ele morava e ele não fica sabendo. É preciso que venha gente do Oriente, de muito longe, viajando durante a noite em lombos de camelo, e que chegue a ele e que pergunte aonde é que está o recém-nascido rei dos judeus, para que ele possa acordar. Sem dar uma resposta sábia, ele consulta os pastores da época. Onde é que deveria nascer o rei dos judeus? Eles fazem uma pesquisa rápida e respondem ao rei: não é aqui, é em Belém. Ciente da resposta, esse Herodes passa a resposta para quem pesquisava, quem procurava por Jesus. E fala: não é aqui, é numa cidade vizinha, Belém. Eles então vão para lá. Agora não precisavam mais do auxílio da estrela. Eles tinham a orientação que era em Belém, e eles vão. Ao chegar em Belém, a estrela volta a aparecer. Agora eles podem viajar de dia e de noite, porque eles sabiam onde era. Não precisavam de uma estrela que os guiasse. Aí foi mais rápido. O que eu acho extraordinário é que essa estrela foi tão grande que indicou a casa. Eu fiquei pensando, é um brilho muito grande, porque ao sair daqui, olhem para o céu, vocês verão muitas estrelas, umas maiores, outras menores, uma de uma grandeza maior, menor. Imaginem você seguir uma estrela. Nós sabemos muito bem distinguir algumas do céu. O Cruzeiro do Sul, eu acho que todos nós sabemos onde é que fica. Conhecemos as Três Marias, conhecemos Órion, conhecemos os Sete Estrelos, porque são conhecidas. Mas imagine uma tão grande, de uma grandeza de brilho tão extraordinário, a ponto de assombrar quem estuda e ser uma direção para eles. Como é que você imagina que ela está sobre uma casa? Já parou para pensar? Ela está nessa casa. Como nessa casa e não naquela casa? Porque é muito grande o céu e muito grande a estrela, para ela indicar uma casa, especificamente uma casa, tem que ser um negócio muito grande, extraordinário, tem que ser algo divino. E eles viram isso, e entraram na casa, e encontraram o menino, e adoraram o menino. O Natal mexeu com eles, os fez reagir. Herodes fica esperando o retorno deles, porque recebeu deles, de Herodes, uma recomendação. Olha, por gentileza, vão lá, certifiquem-se de onde é, voltem e me digam, porque eu também quero ir lá adorá-lo.
Só que depois da adoração, o anjo apareceu para esses magos e fala para eles, olha, não voltem por lá. Já que encontraram-se com Jesus, tomem outro rumo. Já que vocês viram Jesus, agora, depois desta visão, a vida toma outro rumo. Não é possível encontrar-se com Jesus e voltar para a mesma vida de anterior. Não é possível. Porque quem encontra-se com Jesus verdadeiramente e quem o adora sinceramente, nunca mais voltará pelo mesmo caminho. Isso é um princípio, isso não é uma ordem. Quem encontrou-se com Jesus muda. Muda a rota. Volta para casa, mas volta por outro caminho. Não é mais a mesma pessoa. Foi impactado pela visão do infante celestial, como nós acabamos de contar. Herodes fica aguardando e ao perceber que fora enganado, iludido, aí ele toma então medidas. Ele manda matar todas as crianças até 2 anos, provavelmente pela informação que os magos deram do surgimento da estrela. Então, 2 anos. Aí então ele manda matar todas as crianças até 2 anos. Consegue imaginar esta reação ao Natal? Porque o que ele queria, na verdade, era salvaguardar a sua coroa. Nasceu um rei, para ele é uma ameaça. O Natal o fez reagir assim. Aí então a reação dele foi essa. A princípio nem sabia. Quando fica sabendo já havia passado. Nós fazemos isso às vezes com o Natal de algumas pessoas. Ah, eu não sabia que era o seu Natal. Ontem o Arnaldo fez Natal. 39 anos. Verdade. É provável que a gente nem saiba. Ainda há tempo de você ligar e dizer, Arnaldo, parabéns, presbítero, parabéns. Podemos fazer isso. É um esquecimento ou então uma falta de informação. Mas não é um desprezo. O que aconteceu foi isso com Herodes. E não apenas com o primeiro Herodes, mas com o segundo Herodes. O Senhor Jesus vive. E depois de alguns anos, ele é condenado por um crime que eu cometi. Ele não era inocente, não. Uma vez que ele assumiu a minha culpa, ele é culpado. Ele é inocente do crime que ele não cometeu, mas ele é culpado do crime que eu cometi. Foi o meu pecado que o levou à cruz. Ele tinha que ir, ou ele ia ou eu ia. Para que eu não fosse, ele foi. Aí então Pilatos diz, eu não vejo nele crime. Nele, não. E o devolve. Aí o povo insiste. As acusações eram fortes e veementes. Ao ficar sabendo que ele era da Galileia, e sabendo que o governador da Galileia estava lá naqueles dias, manda para ele. É aqui que eu queria ver com vocês. A expectativa do segundo Herodes. O que o nascimento de Jesus gerou para o primeiro? O que o nascimento de Jesus gerou para o segundo Herodes? Qual é a expectativa? Que tipo de reação eles têm? Porque o primeiro foi indiferente, foi com desprezo. Para ele o Natal não era nada mais do que uma ameaça. E ele tentou resolver. Extraordinário o nosso Deus que aparece para José em sonhos e diz, toma o menino e a sua mãe e vai para o Egito. E José não questiona, vai. José poderia dizer, por que o Egito? Por que o senhor não protege? O senhor disse que é para eu ir lá até que Herodes morra. Por que ele não morre hoje? Por que o senhor não evita esse movimento? O senhor vai terceirizar? Eu vou para o Egito, o senhor espera que Herodes morre e eu venho então para Nazaré? Por que eu não saio daqui para Nazaré direto? Ele não é nazareno? Não é o Senhor o Pai, o protetor dele?
Porque Deus é esse ser extraordinário, magnífico, que faz a obra extraordinária através de gente como nós. Ele chega para um cidadão romano e diz assim, manda alguém lá em Jope, na casa de Simão o curtidor, porque lá tem um homem orando, Pedro, e chega para ele e pergunta, o que você tem que fazer para ser salvo? Cornélio poderia dizer, Senhor, nós já estamos aqui, eu e o Senhor vai terceirizar a revelação? Fala o Senhor e eu já obedeço. O Senhor mesmo disse que eu sou temente e que as minhas orações subiram para aí. Então já me diga o Senhor, ué, por que você vai terceirizar? Nós já estamos em comunhão? Fale o Senhor e eu obedeço. E o Senhor sabe que eu obedeço. A mesma coisa Deus fez aqui. Manda José com a família para o Egito até que morra. Morrendo ele traz. O primeiro Herodes então morreu, aí vem o segundo. E a reação desse segundo, a princípio, é agradável. Olha só. Perdoem. É o primeiro. O segundo Herodes fica muito feliz ao saber que Jesus vem até ele. Ele não vai a Jesus. Ele ficou sabendo de Jesus. Ele ouviu as histórias de Jesus. Ele sabia que Jesus existia naquele local. Ele nunca foi atrás, assim como Pilatos também. Ele nunca investiu na busca como fez Zaqueu. Ele nunca se dirigiu como fizeram tantos outros. Mas ele espera um momento de encontrar-se. Ele fica na sua posição. Ele, afinal, é o governador da Galileia. E ele aguarda que o Senhor venha a ele. Versículo número 8. Vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Consegue imaginar uma alegria sobremaneira? Há uma ordem na Bíblia para que a gente se alegre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. No Senhor você deve se alegrar. E ele se alegrou. Mas esta alegria aqui não foi salvadora para ele. É provável que alguns tenhamos contato com o Senhor e venhamos a nos alegrar com uma alegria extraordinária. Mas que esta alegria é apenas passageira e os seus efeitos não produzem salvação. Algumas pessoas foram abençoadas por encontrar-se com Jesus. Algumas desfrutaram da sua comunhão em 3 anos, mas nem andar com ele, ou alegrar-se com ele, ou desfrutar de milagres que ele proporcionou, garantem salvação. Herodes se alegrou. Às vezes as nossas alegrias não são tão dignas assim, mas a dele era. Ele viu Jesus. Jesus veio a ele, embora não tenha vindo por própria vontade. Ele foi levado até Herodes, de um governador para outro governador, de uma autoridade para outra autoridade. A Bíblia fala que alguns se alegraram por irem à casa de Deus. Outros se alegraram porque tiveram as respostas de suas orações respondidas. E se alegraram. Viram sinais e se alegraram. Viram milagres e se alegraram. Anjos se alegraram. Os pastores se alegraram. Os magos que nem conheciam, nem eram, se alegraram. Herodes também se alegrou. Existe uma alegria inicial no contato com Jesus. Mas esta alegria inicial, ela, se não criar raízes, ela torna-se superficial. Às vezes estar aqui alegra a gente. Às vezes ouvir aquele hino, você vai às lágrimas. Às vezes lendo a palavra, ela tocou tão profundo que você diz, é isso mesmo. O Senhor me falou aqui. Aquilo há uma alegria que há poucas coisas na vida são comparadas. Mas esta alegria não pode ficar na superfície, ela precisa entrar e causar alguma mudança.
causar alguma reação. Eu preciso reagir a esta alegria, reagir ao encontro com o Senhor, não apenas com uma alegria muito intensa. Foi isso que aconteceu com ele. Havia uma grande expectativa. Natal gera expectativa. Quando criança, a gente, na minha casa, aguardava muito o Natal chegar. A gente não conseguia dormir, gente, com tanta expectativa de que de manhãzinha, debaixo da rede, tinha presente. Dormia de rede. Quase a infância inteira. Consegue imaginar quem aqui tinha a expectativa de receber ou recebia presentes no dia 25 de manhã, debaixo da cama, no caso de vocês? Quem? Gente, pouca gente. Os mais velhos, né? Você lembra, Antonieta? Como era bom isso, né? A gente ia dormir mais cedo, mas o sono não vinha, porque era a expectativa do presente. O que vai vir? O que o Papai Noel vai trazer? A gente ficava conversando até mais tarde, porque nós nunca vimos o Papai Noel trazer. Nem o papai de casa, nem o Papai Noel, nem papai nenhum. Mas estava lá de manhã o presente. O sono acabava vencendo a expectativa da gente. Mas de manhã, a rua ficava cheia de crianças alegres, cada uma com o seu brinquedo. E não tinha brinquedo que não fosse bom. Não tinha brinquedo que não causasse alegria nas crianças. Nenhum. Ninguém reclamava, eu não queria isso. Porque não estava nas crianças o escolher, era presente. Elas não diziam, esse Natal eu quero aquilo. Não, nós nos preparávamos durante o ano, éramos criancinhas boazinhas. Porque criancinhas boazinhas recebiam presentes bonzinhos. Não era assim na sua casa? Na minha casa era assim. A gente dizia para a mamãe, no início de dezembro, olha, eu estou sendo bonzinho, hein? A gente lavava louça. Até hoje termino e eu vou lavar louça. É automático. Porque aprendi quando criança, é automático. Terminou, eu já vou para a cozinha e lavo louça. É automático. Não é automático algumas coisas ainda. Mas essa é. É automático não deixar a roupa na casa. Desde a infância é automático. É automático. Aqui disse que Herodes poderia ter uma alegria mais do que apenas sobremaneira. Mas ele ficou naquilo. E essa alegria voltada para ele apenas era interesseira. A expectativa de ver e de se alegrar não foi muito longe. Herodes queria um showzinho particular. Ele pensou, eu sou o rei aqui. Eu sou o governador aqui. Eu não tenho como ir a ele, mas ele vem a mim. E vindo a mim, assim, você transforma mesmo água em vinho? Tragam água para mim, por favor, água. Faz para a gente ver. O Senhor multiplica mesmo pães? Diz a Bíblia que ele interrogou e intentou muitas vezes ao Senhor, porque ele queria algum sinal, alguma coisa concreta. Ele se alegrou e a alegria foi apenas passageira. O interesse dele em Jesus não era espiritual. Ele queria uma apresentação para si, algo particular, VIP. E quando o Senhor Jesus não reage à sua expectativa, ele se frustra e despreza. Versículo 11. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou Jesus com desprezo e escarneceu de Jesus. Fez pouco dele e colocou um manto sobre ele e o devolveu a Pilatos. Não é esse o homem que eu queria ver. Não é esse Jesus que se encaixa na minha vida. Não é esse o que eu procurei. É verdade que eu me alegrei, porque as coisas dele alegram a terra toda. Toda a terra se alegra com Jesus.
Quem crê, quem não crê, quem o ama, quem não ama. Ele é a alegria de toda a terra. Não só da sua igreja. Isso é bonito. Ele não é o sorriso. Não. Não é o contador de histórias que faz sorrir. Não é. Ele é a alegria, a satisfação de toda a terra. Ele é a plena paz de toda a terra. É de toda a terra, não é do crente apenas. Não é do servo fiel, é da alegria, é da terra inteira. Eu acho isso fantástico nele. Porque se dependesse de mim, eu ia alegrar só os crentes. Você. Ah, você não, você também. Que é isso? Você nem... Ah, o quê? Ah, que bom que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, eu ia fazer uma classificação diferente do que ele faz. Se eu fosse o Senhor Jesus, no domingo da ressurreição, a primeira casa que eu ia bater era de Pilatos. Pilatos aí, aliás, nem bater, entrava logo, né? Ele fez isso com os discípulos. Lá em Anás, em Caifás, lá em Herodes, mas não. O compromisso dele é com o seu povo. Avisem para Pedro que eu ressuscitei. Eu posso imaginar como é que está Pedro com a questão do galo, aquilo lá. Avisa para ele que eu vou me encontrar com ele. Entendem? Ele reage diferente. Aqui, Herodes teve a oportunidade magnífica de reconhecer em Jesus a autoridade e não fez. Pilatos podia se render, mas não o fez. Herodes queria apenas um sinal. Quantas pessoas se aproximam de Jesus apenas por isso? Um sinal. Quantos vão à casa do Senhor apenas por uma resposta dele? Senhor, eu estou em dúvida, não sei se eu caso ou se eu não caso, eu não sei se é esse trabalho, se é aquele. Senhor, o namorado é aquele ou é aquele. Dá uma dica para mim aí. Aí eu vou lá, eu vou na palavra, na intenção de obter uma resposta, apenas isso. Uma vez que eu obtive o que eu queria, eu viro as costas e eu trato com desprezo. Aí precisando de novo, aí eu volto. Algumas pessoas se relacionam com ele apenas com base na necessidade. Ou um milagre, ou um sinal, a saúde debilitou, vamos a Jesus. Olha, o médico desenganou, vamos a Jesus. Olha, fui nesse médico, naquele, ninguém deu, vamos a Jesus. Eu quero um sinal. Muita gente, e é extraordinário nele que ele não se nega a isso. Não eram 10, ele sabia que seria essa a reação. Mesmo assim ele fez. Ele podia dizer, gente, aqui tem 10, né? Mas eu já vi essa história, só vou abençoar você, Lucas. Só você vai agradecer. Então só você vai ser curado. O resto vai perder o ano mesmo. Porque os outros vão achar que passaram de ano porque estudaram. E não é verdade. Passaram porque eu abençoei, iluminei a mente dele. É lógico que ele estudou, eu iluminei a mente. Iluminar o vazio é iluminar o oco, o vácuo. E se eu não estudar, ele vai iluminar o vácuo. E a resposta vai ser o vácuo também. Assim, algumas pessoas ligam para mim, pastor, vou ter uma prova de matemática. Assim, então vamos orar para Deus orientar a sua mente, iluminar o que você estudou. Pastor, mas eu não estudei. Então você quer um milagre. Você quer que o Senhor chegue para você do lado e diga assim, A, B. Aí vai, esse aí, A, C. Não, A, C, apaga. A, C. É isso que nós queremos. É isso que alguns de nós queremos. Senhor, olha, para esse Natal, está vindo 12 pessoas e o que eu tenho é só para 6. Eu não vou comprar mais. Eu vou colocar na mesa e vou orar. E é com o Senhor. E se o Senhor multiplicou de 5 para 5 mil, de 6 para 12, é fichinha para o Senhor. É muito mais fácil. Pula daqui, porque está escrito a teu respeito que o Senhor protege. Nós fazemos isso. No nosso relacionamento com Ele, às vezes é apenas a via de uma mão só. Nós queremos. Não temos nada a oferecer. E o Natal é dele, o aniversário é dele.
Herodes era assim, buscava Jesus apenas por um sinal que lhe desse retorno, uma alegria. E o Senhor Jesus não entrou na dele. Bem-aventurado o que não viu e acreditou a si mesmo. É Natal. Hoje o pastor João Arantes, pregando pela manhã, nos desafiou a, na noite de Natal, orar. 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 Vamos orar. Orar por quem? Orar pelos refugiados. Olha que ideia boa. Aquela turma que saiu da Síria correndo da guerra e não tem nem onde ficar. E esse país não quer, aquele não quer. Aquele ali quer, mas por interesses financeiros. O de cá quer, mas quer de olho em dinheiro. Quantos? Quantos? Vamos orar por eles. Orar por aqueles que não têm a quem chamar de pai. Orar por aqueles que queriam tanto estar em casa, mas que vão passar no hospital. Já pensou passar Natal no hospital? Tanto lugar bom para passar. Tem gente que vai passar nas praças, porque não tem para onde ir. Quando eu digo não tem, não tem mesmo. Vamos orar por esse povo. Que tal? A ideia caiu no meu coração. Orar por quem não tem família. O pai já está com Jesus, a mãe está com Jesus, não tem filhos, não tem irmãos. O seu Egídio, dessa igreja, é um de terno escuro que vem sempre de manhã. Já conversei com ele algumas vezes e sempre que eu converso eu quero segurá-lo mais, porque ele conta cada história interessante sobre Jesus. E ele falou assim: eu sou o único da minha raça, não tenho mais ninguém. Ninguém mais. Ele é único na terra. Não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem ninguém, tio, não tem ninguém. Está sozinho, está solto. É uma peça avulsa. E é provável que a gente nem veja, nem o veja na igreja. E nem saibamos o nome dele. E assim como ele, tem alguns que, embora tenha família, pai, mãe, irmãos, mas estão sozinhos, estão isolados. A gente não sabe quase nada sobre eles. Nem o nome, nem onde mora, nem o que pensa, nem o que gosta. E também não temos muito envolvimento com eles. Nem interesse de entrar e sair. Estão lá. É como a cereja do bolo. É única. Ela não faz parte do bolo, mas está lá. Essa cereja do bolo é e não é. Está em cima do bolo. Eu queria, em nome de Jesus, que o próximo ano nós investíssemos mais nisso. O alvo para o ano próximo é que a gente invista nessa ideia de família. Porque a igreja é uma família. Bem, se é uma família, eu tenho que conhecer você. Se é uma família, quando você está triste, eu estou triste. Se é uma família, quando você está alegre, eu estou alegre. Quando você está nervoso, eu também estou em oração por você. Não estou nervoso, não, estou em oração. Herodes reagiu de forma errada. Teve tudo. Chegou a se alegrar sobremaneira. Queria vê-lo e viu. Ele não foi, Jesus veio, mas ele não aproveitou. Ele perdeu a oportunidade de estar com Jesus. Eu queria orar agora, para que a gente faça o caminho inverso de Herodes. Eu quero ver, eu vou a ele. Eu quero não apenas me alegrar, mas eu quero que essa alegria seja salvadora. Eu quero fazer parte da história do povo de Deus. Eu sou dele e ele é meu. Eu quero desejar para você que esse Natal a gente ore, sim, com alegria. A gente participe da ceia com gratidão.
sem esquecer que Ele é a razão da ceia, Ele é a razão do dia, é a vida dele que nós vamos comemorar, que tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Ele é, sim, a nossa vida, a nossa causa é ele. Feliz Natal. Natal abençoado e feliz para todas as famílias. Deus conserve em perfeita paz e harmonia a sua casa. Tenha paciência, por favor. Tenha paciência. Tenha paciência. Briga menos. Engole mais. Vai engolindo, vai engolindo. Quando não der para engolir, não dá mais, tá aqui. Lembra daquele peixe entalado com a moeda? Lembra? Liga. Liga para o pastor. Pode ligar. Não vou desentalar, mas vou orar para que ele desentale. Chama um presbítero. São pastores comigo. Ora comigo. Arnaldo, ora comigo. Vai lá. Eliel, ora comigo. Está entalado. Pastor Zé Carlos, você pode orar agora comigo? Aí ora, e o fato de você compartilhar o que entalou em si já é bom. E a oração então, ó, como disse o pastor João, vai chegar ao céu. E ele vai reagir à sua oração. Curve sua cabeça, por favor. Senhor, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu me junto a esta congregação em oração ao Senhor por meio de Jesus, o teu Filho. Queremos agradecer porque o Senhor veio viver a nossa realidade. O Senhor tomou sobre si as nossas dores. O Senhor é homem de dores, sabe o que é padecer. Obrigado pela tua cruz, a cruz de Cristo. Obrigado. Queremos nesta semana celebrar com a família em honra ao Senhor, lembrando o Senhor, agradecidos ao Senhor por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pedimos a Ti que não nos deixe esquecer de que o Natal existe por conta do Senhor e para o Senhor. Que o Senhor é a alegria da terra. É a nossa alegria. Eu quero, junto com os meus irmãos, louvar o Teu nome por isso. E queremos ter uma reação inversa à de Herodes, que se sentiu ameaçado, ou que veio ao Senhor por curiosidade, ciúme, maldade. Nós queremos vir ao Senhor com gratidão e alegria e adorar o Senhor, porque o Senhor é digno de toda adoração. Obrigado por esta igreja. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao nosso culto, a Deus, vamos louvar com os salmos de hinos de número 80. Convidamos a Laura para dirigir o nosso canto. Convido a igreja a se colocar de pé, cantar Jesus Nasceu. Jesus nasceu, a terra a luz desceu, a graça infinita, o sol bem, na gruta de Belém, Jesus
de Belém, Jesus amado ao mundo vem. Vamos a crentes recordar que assim nos pode amar o Rei da glória, o sumo bem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus amado ao mundo vem. Estamos encerrando o culto desta noite. Pedimos a Deus que nos despeça e leve a todos nós para as nossas casas, em segurança, guardando-nos, dando uma boa noite de repouso. E ao amanhecer o dia, estejamos todos nós prontos para mais uma semana sob os cuidados do Senhor Jesus. Pastor. Queria convidar a Eliette Martins que viesse orar, encerrando assim a nossa reunião. Isso. Pode vir. Daí? Tá bom. Depois da oração dela, estaremos impetrando a bênção apostólica. Obrigado, Eliette. Deus abençoe a sua casa nessa semana. Que prospere a paz nos teus relacionamentos. Que frutifique a alegria. Que ela permeie todo o teu coração e a tua mente. Que os teus vizinhos percebam que há paz na tua casa. E que eles perguntem, de onde que vem essa harmonia? E que você saiba como responder. Que o Senhor multiplique o pão na tua mesa e multiplique luz para as tuas decisões. O Senhor te fortaleça e te guarde. Que haja saúde na sua vida e na vida dos nossos irmãos que se encontram em casa. Deus visite e abençoe. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Cristo Jesus, o consolo e toda a provisão do Espírito de Deus seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. 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 Sentado.